Sejam bem-vindos à nossa Igreja Matriz para esta celebração em que, com grande alegria, festejamos o início do tempo quaresmal com a celebração das cinzas. Recordemos os nossos irmãos que do pó da terra germinaram para a vida eterna. Convertei-vos a mim, de todo o coração. Eis o grito que soa aos nossos ouvidos, como sinal de alarme, e ressoa no nosso coração, como um toque de trombeta que nos arrebata por dentro e nos sacode para fora de nós mesmos. Eis uma urgência inadiável, uma mudança, que é uma questão de vida ou de morte. E sabemos bem, Deus não quer a morte do pecador, antes quer que se converta e viva. Este é o tempo favorável. Este é o tempo da salvação. Deixemos para a imposição das cinzas o nosso ato penitencial e oremos ao Senhor de todo o coração. Concedei-nos, Senhor, a graça de comemorar com o Santo João este tempo da Quaresma, para que no combate contra o espírito do mal sejamos fortalecidos com o auxílio da temperança. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Na sua mensagem para a Quaresma, convida-nos à imitação do nosso Mestre, a ver as misérias dos humanos, a tocá-las, a ocupar-nos delas e a trabalhar concretamente para as aliviar. Em cada época e lugar, Deus continua a salvar os homens e o mundo por meio da pobreza de Cristo, que se faz pobre nos sacramentos, na palavra e na sua Igreja. Escutemos atentamente a palavra e deixemos-nos interpelar pelo
convite à conversão e à pobreza de coração, de onde brota o verdadeiro testemunho. Leitura da profecia de Joel, a profecia de Joel. Diz agora o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns, lágrimas e lamentações. Rasgai o vosso coração e não os vossos vestidos. Convertei-vos ao Senhor, o vosso Deus, porque Ele é clemente e compassivo, paciente e misericordioso, pronto a desistir dos castigos que provém. Quem sabe se Ele não vai reconsiderar e desistir deles, deixando atrás de si uma bênção para oferenda e libação ao nosso Senhor, nosso Deus. Tocai a trombeta em Sião, ordenai o jejum, proclamai uma reunião sagrada. Reuni o povo, convocai a assembleia, congregai os anciãos, reuni os jovens e as crianças. Saia o esposo do seu aposento e a esposa do seu calo. Entre o vestíbulo e o altar, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, dizendo: perdoai, Senhor, perdoai o vosso povo, e não entregueis a vossa herança à ignomínia e ao escárnio das nações. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? O Senhor encheu-se de zelo pela sua terra e teve compaixão do seu povo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
vos pedimos, em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. A Cristo, que não conheceu o pecado, identificou Deus como pecado por amor de nós, para que em Cristo nos tornássemos justiça de Deus. Colaboradores de Deus, nós nos exultamos a que não recebais em vão a sua graça. Porque ele diz que o tempo favorável do teu vir, no dia da salvação, vinha em teu auxílio. Este é o tempo favorável e este é o dia da salvação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: tende cuidado em não praticar as vossas boas obras diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não terás nenhuma recompensa do vosso Pai que está nos céus. Assim, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando rezares, não sejais como os hipócritas, porque eles gostam de orar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando rezares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não tomais um ar sombrio, como os hipócritas, que desfiguram o rosto para mostrarem aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não percebam que jejuas, mas apenas o teu Pai, que está presente em segredo. E teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
nós iniciamos o tempo da Quaresma. Mas a Quaresma é um tempo de evangelização que nos prepara para a Páscoa de Jesus Cristo, para a Páscoa da ressurreição. Preparar lá em casa, quando queremos fazer uma festa, quando o papá e a mamã propõem uma festa para os familiares ou para os amigos, há sempre, antes da festa, um tempo de preparação. Há um tempo para arrumar a casa, há um tempo para colocar as melhores toalhas, a melhor loiça, há um tempo para preparar a melhor comida, para que depois a festa esteja verdadeiramente preparada e aconteça da forma mais agradável para todos os convidados. Para a Páscoa de Jesus, todos nós somos convidados. E então, neste tempo da Quaresma, somos convidados a fazer os preparativos dessa mesma festa, preparando talvez não tanto a nossa casa, mas um pouco mais o nosso coração. No nosso coração, como na nossa casa, vai-se acumulando muito lixo lá em casa. Se nós não tivermos o cuidado de varrer, de esvaziar os caixotes, de arrumar a roupa, de arrumar os livros, eis que fica tudo uma grande bagunça, fica tudo desarrumado e ninguém se entende. Assim também no nosso coração e na nossa vida. Se não formos arrumando os nossos sentimentos, se não formos arrumando as nossas preocupações, as nossas vidas, as nossas chatices, então fica como um coração demasiadamente perturbado e confuso, onde o Senhor Jesus acaba por não ter espaço para presidir àquela festa que queremos fazer em tempo pascal. Então, a 40ª, estes 40 dias de Quaresma, hão de servir para que todos nós nos possamos preparar de forma muito consciente para a grande festa que queremos fazer com o Senhor Jesus. Mas reparem que muitas vezes, sobretudo as pessoas mais velhas, acham que fazer preparação consta em colocar um lado sombrio, em rasgar os vestidos, em ficar muito bem colocado naquilo que é o espaço da igreja ou até mesmo no espaço público, assumindo uma atitude de muita oração. Mas, de facto, todas essas atitudes muitas vezes são como que vazias de sentido. Diz-nos hoje o Evangelho que tivemos a oportunidade de escutar, mais do que a nossa postura exterior, é imprescindível a nossa postura interior. E durante a Quaresma nós devemos viver 3 princípios. O princípio do jejum, o princípio da oração e o princípio da esmola. Digamos que estes 3 princípios são como que os grandes elementos que nos ajudam a percorrer o caminho quaresmal. E o que é que significa então jejuar? O que é que significa dar esmola? O que é que significa para nós rezar a Deus? Jejuar, rezar e fazer este percurso com Deus terá um significado mais amplo, se calhar, do que aquele que nós fomos aprendendo por meio do testemunho dos nossos pais ou daquele catequista que ainda não está desperto para a nova evangelização e para a nova visão que deve de imperar em toda esta realidade de catequese. Então, jejuar. O que é que significa fazer jejum? Jejuar significa aquilo que é reconhecer a nossa condição de homens. Diz-nos a palavra de Deus que o homem não vive só de pão. Nós não vivemos só de pão. Vivemos também da palavra que sai da boca do Senhor. Então, fazer jejum é isto. Antes de mais, reconhecer que para eu viver preciso de mais do que propriamente o pão. Eu preciso de algo que está para além do pão. Preciso daquela palavra do Senhor que me fortalece, que me dá força, que me dá ânimo para continuar a caminhar. A palavra de Deus como um elemento imprescindível e como um alimento que me fortalece. Então eu posso abdicar do pão para me concentrar na palavra de Deus. E aquele pão do qual eu abdiquei, reconhecendo que eu não vivo só desse alimento, o que é que eu posso fazer desse pão? O que é que eu posso fazer? Guardá-lo e congelá-lo para comer num outro momento? Talvez não. O verdadeiro jejum, então, é
a tantos outros, que aquele pão possa ser alimento para os meus irmãos que não têm comida, para os meus irmãos que passam fome. Então, assim, o meu jejum não é uma atitude estéril, não é uma atitude vazia, mas é uma atitude muito concreta e que ganha substância, que ganha ser naquilo que é a atitude da caridade. Este é, sem dúvida, um grande jejum. E qual é a maior de todas as orações? É aquela oração hipócrita que eu faço no tempo, em que passo longas horas diante de uma imagem de um santo, ou tantas vezes até diante do Santíssimo Sacramento, em que dentro da minha cabeça só está a maldade, em que dentro do meu pensamento só está a calúnia e a inveja. Será que essa é a grande oração? Ou será que a grande oração é caminhar continuamente com o terço na mão, mas quando não recito uma simples Ave Maria, em que não recito um único Pai Nosso? Será que essa é a grande oração? Diz o Senhor Jesus. Essa não é a grande oração. Essa é a pior de todas as orações. Porque essa é a oração do homem falso, do homem hipócrita, que quer parecer uma coisa que ele na essência não é. Então percebamos o que é a grande oração. É a oração que passa pela caridade. É aquela oração que consta da minha esmola, aquela mão que dá, sem que a outra veja ou saiba o que a minha mão fez, onde de facto não me escondo para poder ser solidário, onde eu não coloco a nu aquele que é o objeto da minha esmola. Sabem, muita esmola acaba por não resolver o problema daqueles que precisam. Antes, pelo contrário, muita esmola acaba por matar aquele que é o esmolado. Aquele a quem nós damos acaba por muitas vezes por ficar numa condição pior do que aquela condição em que se encontrava anteriormente. Porque ele vai ser motivo de zombaria, ele vai ser motivo de chacota, porque ele vai ser envergonhado, porque ele vai deixar de ser respeitado, porque o vizinho vai começar a dizer que ele vive da esmola, que ele não tem vergonha, que ele é um calaceiro, etc, etc, etc. Portanto, esta esmola, quando assim é, não é uma esmola que salva, é uma esmola que mata. A minha esmola, para ser verdadeira, tem que ser verdadeira oração e tem que cortar deste jejum muito concreto, onde eu reconheço que não vivo só do pão, vivo também da palavra de Deus, e que aquele pão que eu tenho é o pão que o Pai Nosso nos concede, pão para todos nós e pão para os meus irmãos. Pois bem, esta deve ser a atitude a ter em relação a este jejum, a esta esmola e a esta oração como princípios básicos para uma vivência da Quaresma. E hoje, ainda, nesta realidade da celebração, vamos viver o gesto da imposição das cinzas. O Senhor Padre, daqui a um bocadinho, vai pôr cinza na cabeça e vai dizer: recorda-te que este pó não pó há de regressar. Eis que este é o tempo favorável. Arrepende-te e acredita no Evangelho. É evidente para vocês mais pequeninos, este arrependimento quase nem necessita de existir, porque vocês não têm grandes culpas na vossa consciência. Refiro-me naturalmente aos mais velhos, aqueles que têm que reconhecer aquilo que dizia a segunda leitura. Este é o tempo favorável, este é o tempo do arrependimento. E reparai que, para chegarmos à Páscoa da Ressurreição, só o poderemos fazer se durante 40 dias tivermos a oportunidade de nos arrependermos. De nos arrependermos daquela falta de que fizemos lá na empresa e ter capacidade para dizer ao nosso patrão que nós somos honestos. De nos arrependermos lá com o nosso irmão com quem nós nos chateamos por causa das partilhas e ter esta capacidade de dizer: a parte que eu quero, afinal, não é minha. Essa parte pertence. Me arrepender em relação ao pai e à mãe a quem eu não ajudo e a quem eu não cuido na sua vida. Me arrepender de não visitar o meu avô ou a minha avó. Já tenho muita idade e não venho à minha casa. Mas eu, que sou novo, também não vou à casa deles. Me arrepender de tanta calúnia que eu vou fazer no dia a dia em relação aos meus vizinhos. Foi-me massacrando aquela cabeça, porque não lhes dou silêncio, não lhes dou sucesso. Calhar é arrepender e confessar-me a Deus, pois naturalmente, mas sobretudo também na minha relação com o meu próximo ter esta capacidade de lhe pedir desculpa
amar os outros de forma incondicional. Eu gostava muito de viver a Quaresma convosco a partir destes princípios da oração, do jejum e da esmola, fazendo com que o arrependimento acontecesse nesta comunidade, porque só assim, em domingo de Páscoa, nas vossas casas, eu vos vou encontrar numa dimensão também de homens ressuscitados. Que, efetivamente, todos nós possamos fazer esta trajetória e reconhecendo a nossa vida, que vale muito mais do que aquilo que ela tantas vezes é, porque a nossa vida deve ser com Cristo e para Cristo, de modo que com Cristo um dia também nós possamos tomar parte da vida eterna. Semelhante à da comunhão, para receber sobre a cabeça as cinzas. Elas recordam-nos como somos pó e como somos fracos e pecadores, efêmeros e mortais. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó hás de voltar. Mas, ao recebermos estas cinzas sobre a nossa cabeça, fazemos-lo também com a confiança de que o Senhor, sobre as cinzas da nossa fé, quase apagada, pode reacender nesta Quaresma o dom e o fogo do seu amor. Neste espírito, o sacerdote, de pé, junto ao altar, vai proceder à bênção das cinzas, aspergindo sobre elas a água benta que nos recorda o batismo. Posteriormente à bênção, os cristãos são convidados a fazer 4 filas no corpo da Igreja, nave central e naves laterais, aceitando a imposição das cinzas e regressando ao lugar de onde vieram, saindo as filas da nave central pelas naves laterais. O presidente desta Assembleia vai agora proceder à bênção das cinzas. Mas eu tenho que ficar aqui, é para não deixar as outras pessoas para vir para aqui. É só para as pessoas não passarem. Pronto. Irmãos caríssimos, oremos fervorosamente a Deus nosso Pai, para que se digne abençoar com a abundância da sua graça estas cinzas que vamos impor sobre as nossas cabeças em sinal de penitência. Senhor nosso Deus, que vos compadeçais daqueles que se humilhem e provais aqueles que se arrependem, ouvi misericordiosamente as nossas preces e derramai a vossa bênção sobre estas cinzas. Vão-se destas cinzas para que, fiéis à observância quaresmal, mereçam chegar no coração purificado à celebração do mistério pascal do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
alegria de sermos salvos e guiai-nos pela força do Espírito para a festa da Páscoa jubilosa. Por Cristo nosso Senhor, Ele vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Mestre e exemplo da humanidade que vos criada do vosso amor. De vós é
luminoso à igreja o caminho do êxodo, através do deserto de Quaresma, para que aos pés da montanha santa, de coração contrito e humilhado, tome consciência da vossa vocação como povo de aliança, reunido para cantar o vosso louvor, escutar a vossa palavra e viver a experiência admirável dos vossos cumpridos. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da saia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. Lembrai-vos que o Senhor da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornei perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Jorge e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos com Cristo em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso,
Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor, unidos pelo mesmo amor, unidos pelo poder dos propósitos quaresmais, somos convidados a saudar-nos uns aos outros na paz de Cristo. Saudai-vos na paz e nos outros. Amém.
nosso Deus a todos os homens e a todas as mulheres. A par de uma dinâmica proposta pela catequese paroquial, teremos depois um sem número de iniciativas. E gostava de referir, em palavras muito breves, à próxima dinâmica, com a qual eu desejava encher mais uma vez a nossa Igreja Matriz. A adoração da cruz ao estilo de TZ, no próximo sábado, às 21h30. Um convite para participarmos nesta adoração promovida pelo grupo de jovens. Um convite aos mais velhos e aos mais novos. Um convite